Boa noite, meus queridos alunos, aqui é o professor Haroldo, aprendendo a fazer videoaula, e eu vou começar aqui com um trabalho sobre, na verdade, com a nossa aula sobre administração de sistemas de informações, tá? Como vocês podem ver aqui na tela, nós estamos falando da aula do dia 2 do 10 e da aula do dia 9 do 10, tá? Essas duas aulas, elas são referentes à nossa aula 9 e à nossa aula 10. Então, o que acontece? Especificamente para a nossa aula 9, do dia 2 do 10, a missão de vocês é assistir essa videoaula. Ponto. É isso. Na aula 10, que é aquela que acontece no dia 9, vocês vão fazer um exercício em sala. Na verdade, em sala não, em casa, né, que é a aula extra classe, perdão. E no dia 16 do 10, eu vou dar uma aula para vocês corrigindo essa atividade. E no dia 23 vocês farão a prova. Ok? Então, que fique bem claro esse nosso cronograma. Dia 2, videoaula. Dia 9, perdão. Dia 2, videoaula. Dia 9, exercício. Dia 16, aula. E dia 23, prova. Pronto, estamos conversados sobre isso. Então, pessoal, primeiramente vamos ver aqui o que nós estamos trabalhando para essa aula, que é o último tópico antes da nossa prova, que é a estruturação de SIG, onde nós vamos verificar principalmente a estruturação de relatórios gerenciais, um pouco de relatório de reunião, de estruturação de reuniões também. Tá? Então, como vocês podem ver aí na tela e no cigarro de vocês, a nossa referência continua sendo o livrinho do Rebouças, lá nas páginas 171 até 192. Deixa eu ver se eu acho aqui, 171 até página 192. E o que vocês vão fazer na aula 10, que é a aula do dia 9, vocês vão fazer o caso que está lá na página 193 e vai até a página 195. E vocês vão depositar isso para mim, sim, até o dia 15 do 10. Tá? Mas eu vou botar todas essas datas aqui no cigarro, vocês fiquem atentos aí, que ninguém vai se perder com as datas não. Só olhar o cigarro. Eu que estou aprendendo aqui a fazer videoaula, estou um pouco enrolado, mas fora isso não tem problema. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Vou abrir aqui agora a apresentação para vocês. Como vocês podem ver aqui, a nossa aula 9, nós temos aqui da página 160 até a 195, mas vocês podem pensar, mas professor, lá no cigarro está da 171. Nós estamos aqui falando dos principais elementos, tá? Então vocês podem, sem problema nenhum, seguir o que está no cigarro. Tá? Vou até fazer a modificação aqui. 171 a 192. 171 até 192. Vamos aqui apagar essa leitura e apagar essas coisas antigas. Prontinho. Problemas resolvidos, tá? Então vamos lá. Pessoal, estruturação de SIG. A primeira coisa que a gente precisa falar é que uma estrutura de SIG ela é formada por um conjunto de componentes em alinhamento com os níveis estratégicos, tático e operacional, que nada mais são do que entrada, processamento e saída. Isso aí nós já vimos, é só uma questão introdutória, e que esses componentes, input, process e output, eles são estabelecidos em fluxos interligados de subsistemas entre os níveis e dentro de cada nível organizacional, formando um sistema que está conectado a um ecossistema maior. Então, nós continuamos falando de, como até utilizaram lá na sala, eu gostei da expressão, nanosistemas, microsistemas, sistemas e ecossistemas, do menor para o maior, de forma que esse menor forma um maior, que forma outro maior, que forma outro maior, tá?
E ligado a esses componentes da estrutura do SIG, nós temos alguns elementos que são muito importantes. O primeiro é que um SIG, ele geralmente trata ou se relaciona com um modelo de administração chamado APO, Administração por Objetivos. Também possui um plano diretor do SIG, documentos de controle de processos e relatórios gerenciais. E aí, primeiramente, o que é administração por objetivos? Essa administração por objetivos nada mais é do que a criação de processos, fluxos, sistemas que estejam alinhados com os objetivos que uma organização precisa. Na verdade, nós estamos falando de estrutura organizacional antes da estrutura do próprio SIG. Então, na medida em que se traça um objetivo, uma meta, uma visão, você molda a estrutura do SIG e da própria organização em si para que esse objetivo seja alcançado, seja atendido. De forma que a operacionalização dessa APO, ela geralmente se dá por fluxogramas de objetivos. Visão, objetivos, táticos, operacionais, metas, sempre muito relacionados ao planejamento estratégico. Seja ele divisional, departamental, setorial, não importa. Tá? E aqui eu coloquei o exemplo, como vocês podem ver, de um posicionamento hierárquico, de forma que cada elemento desses aqui forma um maior. E todos eles trabalharão essencialmente voltados para um ou um conjunto de objetivos. Tá? Então essa é a ideia da administração por objetivo. E quais são os principais aspectos dessa administração por objetivos? Primeiro, os objetivos individuais ou as metas são estabelecidos periodicamente. 2. Os objetivos devem ser operacionais, realizáveis e mensuráveis por meio de indicadores de desempenho claros. 3. Os colaboradores têm liberdade para alcançar seus objetivos individuais de acordo com os orçamentos previstos, políticas, missão e viabilidade. Durante a realização das operações, são estabelecidas medidas de controle, que são os indicadores de monitoramento, e ao término das operações, além dos indicadores serem verificados, as experiências devem ser compartilhadas entre os colaboradores, de forma que na administração por objetivo você tem elementos quantitativos, que são os indicadores, com os qualitativos, que são as experiências. Então, mesclando os dois, você consegue de fato fazer uma avaliação desse atendimento aos objetivos por meio do SIG. Tá? Então, quando a gente fala de administração por objetivos, nós estamos falando dessa mudança, das modificações estruturais que são feitas numa organização, seja com pessoas, setores, departamentos, seja o que for, para atender um objetivo. E o principal elemento aqui que nós devemos considerar é aonde é que entra o SIG nessa história. Na medida em que a estrutura organizacional muda, o SIG reflete essa estrutura, que é a parte importante dessa fase introdutória da nossa aula. Então, o SIG, ele se molda à nova estrutura, de forma que ele vai contribuir para o atendimento aos objetivos. Então, quando a gente verifica aqui a criação de processos, fluxos e sistemas, e pensamos no SIG, nós estamos pensando em sistemas de informações gerenciais que também estão relacionados a esses processos e fluxos e pessoas, de forma que os sistemas possam convergir com os objetivos estabelecidos da organização em nível estratégico. Então é por isso que o SIG ele faz parte da APO. Além da administração por objetivo, nós devemos considerar o plano diretor do SIG. O que é esse plano diretor? É um instrumento que possibilita a obtenção de uma visão global da empresa. É um roteiro estruturado de informações necessárias à execução de procedimentos administrativos que pode ser feito por uma equipe, tá? E um comitê, né, como aqui o material traz para a gente. E o que é esse comitê? É o que fornece o conjunto de informações necessárias para que as ações organizacionais sejam realizadas, estabelece os prazos para que melhorias ou quaisquer modificações sejam feitas no SIG, cria os parâmetros para treinamento e capacitação do SIG e orienta e dirige os trabalhos relacionados à estrutura do SIG e verifica as normas nas quais as informações